Você sabia que há cerca de 300 milhões de anos atrás, nosso planeta era o lar de insetos gigantes do tamanho de pássaros? Parece até mesmo o cenário de um filme de terror, mas esta foi a idade do período Carbonífero. Foi uma era de transformação marcada por condições únicas que permitiram o crescimento de insetos colossais, como o Meganeura. Ele era um inseto grifo gigante, um parente das libélulas atuais, que tinham uma envergadura de 70 centímetros. Isso é praticamente do tamanho de um pombo. Pequeno em comparação com a Meganeura era o Stepanotypus, outro inseto grifo que tinha uns 40 centímetros de largura, mais ou menos o tamanho de um pássaro sabiá. E este tamanho todo não era limitado aos insetos. Surgiram outros artrópodes gigantes em todo o mundo durante esse período, como a Arthropleura. Imagine uma centopeia com cerca de 2 metros de comprimento e meio metro de largura, se movendo como um tapete gigante sobre a folhagem. Foi, provavelmente, o maior artrópode que já andou sobre a Terra. Mas então, o que fez com que esses invertebrados conseguissem ficar tão grande? A resposta é oxigênio. Atualmente, a quantidade de oxigênio na atmosfera é de cerca de 21%, mas no Carbonífero, surpreendentemente, chegava a 35%. Isso porque o Carbonífero foi uma época de incrível crescimento de plantas imensas, florestas cheias de samambaias, musgos e algumas das primeiras plantas vasculares tinham tomado conta de grande parte do planeta. Elas sugavam dióxido de carbono e expeliam o oxigênio em enormes quantidades. Agora, você provavelmente deve estar pensando, a Terra tem muitas árvores agora, então qual seria a diferença? Bem, sabe aquele pedaço de madeira que você encontra no chão das florestas, com todos aqueles insetos embaixo? Ele está sendo decomposto por bactérias, entre outros seres vivos que consomem oxigênio e liberam CO2. Mas no Carbonífero, essas bactérias comedoras de madeira não existiam ainda. Então, as florestas primitivas estavam absorvendo grandes quantidades de dióxido de carbono e liberando um monte de oxigênio. É o que as plantas fazem, mas como naquela época as árvores não estavam sendo decompostas, o CO2 não estava sendo liberado de volta na atmosfera. O resultado foi que o oxigênio atmosférico atingiu níveis recordes de concentração, e foi isso que tornou possíveis os artrópodes gigantes, porque os artrópodes não respiram da mesma forma que nós. Eles têm um sistema de aberturas externas chamadas espiráculos, que se conectam a uma rede de tubos chamadas traqueias, que difundem o oxigênio pelos seus corpos, e isso limita o tamanho dos seus corpos. Artrópodes que ultrapassam um determinado tamanho não conseguem mais absorver oxigênio suficiente do ar, mas durante o Carbonífero, a abundância de oxigênio na atmosfera tornou mais fácil aos artrópodes obter o O2 de que eles necessitavam, o que os permitiu atingir tamanhos realmente impressionantes. Na verdade, paleontólogos conseguiram reproduzir isto hoje em dia nos laboratórios, fazendo experimentos com insetos modernos, criando libélulas, besouros e outros insetos em compartimentos controlados e ricos em oxigênio. Com isso, cientistas da Universidade do Arizona State descobriram que gerações sucessivas de artrópodes cresciam mais e mais rápido. Durante os experimentos, os paleontólogos também descobriram que muito oxigênio pode ter sido uma vantagem para artrópodes adultos, mas também pode ter sido uma ameaça para suas larvas. Jovens invertebrados não conseguem controlar a quantidade de ar que absorvem, como os adultos fazem, e oxigênio demais pode ser fatal. Então, pesquisadores da Universidade de Michigan State sugeriram que os artrópodes do passado começaram a produzir larvas maiores, para que elas absorvessem menos oxigênio em relação ao tamanho de seus corpos. E essas larvas maiores, obviamente, foram resultados de adultos maiores, mas tenho certeza que você já sabe o suficiente sobre a história natural para saber que nem mesmo as maiores criaturas permanecem no topo para sempre. Há aproximadamente 275 milhões de anos. Durante o período Permiano, o mundo mudou mais uma vez. Os níveis de oxigênio atmosférico começaram a despencar. Pesquisadores dizem que isso provavelmente teria acontecido por conta das mudanças climáticas. Com a queda dos níveis de oxigênio, os interiores dos continentes, consequentemente, ficaram mais quentes. Isto fez com que os grandes pântanos funcionassem como depósitos naturais de carbono. Porém, os pântanos não estavam liberando tanto oxigênio quanto antes, e além disso, finalmente surgiram decompositores capazes de digerir toda a madeira morta. À medida que esses micróbios consumiam o oxigênio e liberavam dióxido de carbono, os níveis globais de O2 caíram ainda mais, e com menos oxigênio disponível, ficou ainda mais difícil para os artrópodes gigantes sobreviver.
há cerca de 305 milhões de anos, o Arthropleura, de 2 metros de comprimento, não podia mais ser encontrado no chão das florestas. Há 299 milhões de anos, o último Meganeura bateu suas asas, e os artrópodes que o seguiram nunca chegaram aos tamanhos aterrorizantes dos seus antepassados. Como a quantidade de oxigênio foi diminuindo e o clima foi ficando cada vez mais seco, isso acabou criando um habitat mais adequado para insetos menores. Mas é claro que tudo deu certo para eles. Hoje, somos superados em muito, tanto em biomassa quanto em diversidade, pelos insetos, aracnídeos e outros artrópodes terrestres. Mas se houve uma época que foi realmente uma era de insetos, provavelmente foi o período carbonífero, quando artrópodes de todos os tipos tiveram sua grande fase. Mas enfim, pessoal, esse foi o final do vídeo. Se você gostou, certifique-se de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos desse tipo. Até a próxima!